Olá, meus maravilhosos lindocos e lindocas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido quadro Saindo do Ninho, onde a gente conversa com alunos formandos aqui do colégio sobre um pouco das suas experiências. E hoje eu estou aqui com... Oi, gente, eu sou a Giovana, do 3º ano. Oi, gente, sou o Pedro. É estranho estar sentado desse lado da mesa do podcast. E antes de começarmos esse bate-papo, eu gostaria de deixar uma palavrinha para os nossos patrocinadores. Olá, habitantes de Pindorama! Tudo bem? Quando o assunto é compra e venda de veículos com procedência, qualidade e confiança, a NASA Multimarcas é o lugar certo. Então, se você pensa em trocar seu carro, mas não quer ter dor de cabeça, o Grupo NASA você pode confiar, com foco no bom atendimento e na satisfação total do cliente. Com mais de 28 anos fazendo história, em Boituva, eles têm tradição, confiança e as melhores marcas de carros com uma enorme variedade. Fiat, Honda, Chevrolet, Jeep, Toyota, Nissan são apenas algumas das multimarcas que a NASA fornece. A NASA Multimarcas conta com uma loja física na Rua Expedicionário Souza Filho, número 160, em Boituva, São Paulo. E além disso, eles têm um site em que você pode encontrar tudo lá, que é o www.nasamultimarcas.com.br. Visite também o nosso Instagram, que é NASA Multimarcas Boituva, tudo junto, e entre em contato também com o número 15 3363 2224. NASA Multimarcas. Seja qual for o seu destino, comece com o carro certo. Com mais de 20 anos de história, a JC Tintas é referência em Boituva e região, no comércio de tintas especializadas das melhores qualidades. Ela vem crescendo com um objetivo: levar excelência e confiança a cada cliente. Venha conhecer a nossa loja física. Ela fica na Avenida Pedro Vercelino, 362, que conta com uma estrutura própria, pronta entrega e um time de verdadeiros consultores técnicos, preparados com os treinamentos certos para oferecer a melhor solução. Coral, Souvenir, Qualivinil, Montana, Top Cryle, tudo isso você vai encontrar na JC Tintas. Agora também com loja virtual. Olha que comodidade. Você quer conhecer? Acesse o Instagram, @JCTintas, não tem o E, tá? É JCTintas. Envie também um e-mail para jctintas, sem o E no meio, @hotmail.com e procure por JIC Tintas no Facebook. JIC Tintas, há mais de 2 décadas, colorindo sonhos. E para começarmos esse bate-papo aqui, eu queria falar com vocês qual foi o momento aqui no colégio que mais marcou a passagem de vocês. Eu vou ser o genérico, né? A resposta padrão. Mas, sem dúvidas, foi o NR. Porque, primeiro que a gente tava na transição, assim, de 9º ano pra ensino médio. Segundo que eu já tava namorando a Gi. Então a gente teve ótimas experiências lá. Mas a convivência no quarto, o momento com os professores, as festas. Eu nunca fui um menino também muito de festa, né? Sempre fui mais levado no meu canto. E, assim, o NR foi não só uma maneira, de tentar mudar um pouquinho isso em mim, mas também foi uma maneira de me divertir sem ser só pelo marketing da festa e tudo mais. E foi muito da hora o tempo livre. Muito da hora aquela atividade do... Não era da caça às bruxas, mano. É, da noite do terror. Da noite do terror, cara. Noite do terror. Teve o Iron Man também. Eu odiava o fato da gente ter separado em time, que a gente não tava com nossos amigos. É verdade, nossa, eu acho que mudaria tudo se o NR a gente pudesse ficar com, a Meus nossa amigos, sala. é. Mano, que a noite do terror com vocês, ou aquele Iron Man, aquele de rolar na lama com a sala, ia ter Eu sido fui na muito. lama. Isso é Eu também muito da fui, mas ia ser muito legal, poder ver os outros e ficar zoando da cara deles, Porque a noite do terror eu não fui com os amigos. Aí teve, aquele do espantalho que ele ficava no meio do mato, na hora de correr, eu dei um empurrão. Eu caí no chão e aí cortou meu braço aqui, porque Meu eu bati Deus no do céu. arame. Quando tava com a gente, teve um menino que caiu também. Cara, nenhuma coisa parecida aconteceu comigo. Mas, Quer falar, eu mas dei sério, ela sorte. caiu tão feio, eu fico, o espantalho foi ajudar ela. Porque Jesus amado. Né, porque era muito escorregadio lá. E o pessoal fica real com medo, porque eu não sei se é um medo ou adrenalina, sai correndo e leva... eu Mas lembro. não era um negócio tinha um que era no meio do mato também, que só mulher podia, Tinha um que as mulheres tinham que ir na na frente.
É verdade, tem esse. Eu não Mas o sei do se espantalho não Eu não é. sei se foi esse que alguém caiu também, mas não foi nada, tipo, de descortar também. Pô, da casinha lá dos malucos. Então, o que eu ia falar? Eu caí com um Não, pazinho. esse foi um- Por sorte, quando a gente fez o sorteio, eu caí com um pazinho. E eu passei o pazinho. Fazer uma parada. E eu, cara, eu lembro de tanta coisa engraçada que aconteceu lá no terror. E especialmente nessa casa, teve uma hora que o cara gritou na casinha naquela que era fechada, né? Tipo, eram dois que estavam vestidos, tipo, de louco, né? Tipo, de enfermeira, assim. Só que, tipo, com roupa meio que- branca. Só que meio que eles já estavam. Era tipo morto-vivo, né? Eles eram, Isso tipo, mesmo. zumbis. O cara gritou no nosso ouvido e a gente sabe, tipo, não teve nem reação, a gente só ficou, tipo... É que esse era o que medo. Nem dava pra fingir direito que você dava esse medo. também Esse. dava medo. Esse É daí. que era pelo grito, né? Mas- E era claro, tipo, os outros, por exemplo, do espantalho das mulheres, era tipo, tava Era no escuro, muito- no meio da no meio do florestinha. mato, mano. Nossa. Daí Eu dava não cheguei pra nesse dar um- das mulheres, eu acho. Eu não fui, por exemplo, naquele que fica perto do bote. Tinha um que ficava perto do bote. Meu time não foi. Eu acho nele. que eu não fui também. Não precisava ir em todos, né? Eu lembro Não. que Era o tipo nosso três. O time. objetivo era pegar pelo menos 3, né? Que, tipo, eles entregavam um mapinha, assim, aí tinha que caçar os O meu os time itens, era um fez negócio 3, assim. só que quando a gente tava indo pro último lugar que tinha aqui, Tinha depois aquele que sino. fazer o 3 começou a chover. Sério? Daí Mas mandaram a deixa gente eu ver. voltar. Eu acho que. Sabe por que eu não lembro? Porque eu acho que eu tava indo nos 3. Aí ia começar a garoar, a gente foi por um lugar assim, que é onde ficava. Tinha o café da manhã lá, que tinha uma escada que descia lá pra parte Uhum. de baixo. E a gente subiu. E ali era onde ficava, acho que pra loira do banheiro. Um Eu negócio queria ter assim. na loira do banheiro, E só que aí a não gente foi porque aquele lugar era coberto. Aí foi o quarto, foi Faz o último sentido. que a gente foi. Eu acho que foi esse. Pra vocês, de qual que foi o lugar que mais marcou no colégio? Porque o Pedro falou que a resposta padrão é NR, mas na verdade não foi a que mais teve aqui. Sério? O que mais teve aqui foi Cananéia. Ah, faz sentido. É verdade, que a gente não porque foi o na povo Cananéia. gostou. Talvez se a gente fosse, porque justamente, né, Cananéia deu a oportunidade de todo mundo ficar junto, a sala inteira, né? Mas não foi o caso. É, quando a eu gente não fui foi na... nenhuma das viagens. A gente vai agora, hein, Ubatuba, que vai menos Que pessoal não vai da sala. quase Você vai ninguém. também? Não vou. Não Eu vai. fui nas duas, eu não vou nessa por causa da formatura, aí fica muito pesado. Mas Sim. o momento que mais me marcou nem foi com a sala toda, foi da nossa sala, foi só com o Pedro, mas que marcou novas amizades, que foi o FEMUB, que foi quando a gente competiu com a banda que tinha eu, o Pedro, Sei. o Miguel, o Guilherme Moura e o Esgura. O Miguel e o Guilherme Moura já nos abandonaram da escola, Já saía. O escuro mas o fica, Esgura ainda tá fica na aqui. produção, fica atrás do computador. Mas foi um momento que me marcou muito, porque antes, eles já tinham chamado, tipo, o Miguel, o Esgura e o Moura já eram meio amigos, e daí eles já queriam participar FEMUB, dessa né? competição. Eles já tinham chamado o Pedro, só que o Pedro tinha ignorado eles, tipo, nem respondeu no WhatsApp. É uma história de Eu lembro que música quando eu comigo, fui cara. olhar no celular, nem tinha respondido. Tipo, o Miguel falou, vai rolar isso aqui, não sei lá o que, quer participar? Eu tava lá, tipo, faz uma Visto semana. 2 meses atrás. Visto, sem ver nada. Só que daí, por causa do encontro musical, eu ia cantar com eles no dia da Expo Anglo que tem aqui. Sim. E daí o Miguel falou, não, você canta bem. E você namora o Pedro, né? Você não quer falar com ele, daí vocês dois participam com a gente. No FEMUB, não sei lá o que. E eu nem, tipo, conversava com eles. Só que eu sempre me interessei, daí eu falei, parece legal. E eles eram muito, tipo, educados comigo. Daí eu falei, dá pra ser divertido. Daí pra convencer o Pedro foi difícil. Porque Cara, o Pedro é eu chato. tenho uma longa história com músicas, mano. No primeiro e segundo ano, não. Tipo, aconteceu no primeiro ano. FEMUB também tipo... Era Festival de Música de Boituva, só pra explicar a sigla, né? E como eu, no primeiro ano já não tava muito bem, assim, pra música, eu falei assim, a Luísa deu o recado da FEMUB, eu falei, não vou fazer. Aí eu fiquei ignorando. E pra você me convencer, não foi só você também que teve o trabalho de me convencer, mas o Miguel também fazia CNA comigo. E aí no CNA, eu não tinha como ignorar ele, né, cara? Que era Que presencial. era presencial. Então ele chegou assim, Guilherme falava pro eu te mando mensagem, né, tipo, 3 semanas atrás, você não quer fazer o FEMUB? Eu falei, Mas foi um Juro, momento né? que me marcou muito, porque eu fiz, tipo, novas amizades e foi um momento que marcou muito. Eu sempre fui muito tímida. Tipo, teve vários momentos que foram melhorando essa questão minha com a timidez. Mas ele foi um deles, porque eu não conversava com ninguém fora da sala. Ninguém mesmo. Tanto que falavam os nomes de pessoas. A tal pessoa do primeiro ano, do segundo ano. Gente, eu não sabia ninguém.
eu não saía da sala. Não, E foi, tipo, foi um dos momentos que eu comecei a conversar mais com eles. Daí eu comecei a conversar com mais gente que agora é do segundo, com mais gente que é do primeiro. E daí eu fui, tipo, uau, tem outras pessoas na escola, né? Não é só a A minha, gente ficou não muito... é só a minha sala. E não só, tipo, a gente não fez só uma banda, porque a gente fez uma amizade muito grande com o Miguel, com o Moro e com o Esguro, né? E, tipo, era gente já namorava. E conforme a gente foi, tipo, a gente ficava todos os intervalos no ano passado, né? Quando o Moura e o Esguro também estavam no primeiro ano, o Miguel já tinha saído no final do nono. A gente ficava todos os intervalos jogando aqui na sala de estudos, conversando o tempo todo. Com o Miguel, a gente ia na casa dele, tipo, quase todo final de semana, a gente ficava tocando. Foi um momento muito, tipo, especial, assim, nas nossas vidas, de uma amizade muito forte. E por conta de mudança de escola, acabou que foi... E no terceiro ano é muito É difícil sair muito pra difícil. marcar. Todo final de Pra semana, ficar assim, não todo dá pra final de sair. semana, é. Ou às vezes a gente até marca uma coisa ou outra e depois tem que cancelar de última Tipo, hora. até a né? gente, então. o nosso grupo, pra marcar as coisas, gente sabe como cansa- A que sala é? inteira, né? Ontem foi complicado pra marcar, tem que ligar pras Então, pessoas. tipo, eventualmente, tipo, sabe, por falta de rotina, não batia o horário, a gente começou a se falar um pouco menos. Mas mesmo assim, sabe, baita consideração por eles, inclusive Moura e Miguel, se estiverem vendo esse episódio, beijo. E o Esguro já sabe que... E o Esguro é desgraçado, né, mano? Eu não gosto daquele cara, eu não É, gosto mas- muito dele, mano. Realmente não gosto daquele cara. Você não gosta Não desse gosto do Esguro, Você não conversa com gosto. ele todos os dias no intervalo. Não, mentira, isso daí é mentira, cara. Mas eu gosto muito do Esguro também, ele nunca vai ouvir essas palavras saindo da minha boca. De A novo. gente sabe, né, qual foi o momento que mais então marcou vocês em toda a passagem do colégio. Mas vocês lembram do momento que vocês chegaram? Porque se eu não me engano, eu tô aqui desde o primeiro, né? Eu já falei isso em outro episódio. A Gi tá aqui na escola, mais ou menos quando ela saiu do útero da mãe dela lá. E Sim. o Pedro, ele chegou no sexto ano, No né? sexto. É isso aí. Vocês lembram qual foi, assim, a primeira visão que vocês Cara, tiveram eu da tenho escola? memória Como foi o vívida, momento eu que tenho vocês memória chegaram? vívida do sexto ano de quando eu cheguei, mas acho que a Gi faz mais sentido começar. Você entrar aqui é mais tempo. Eu não lembro de nada, talvez do comecinho. Tem algumas memórias ou outras que tenha na minha mente, tanto que eu tinha uma melhor amiga, assim, conversar muito com ela, que é a Camila. E eu tenho a memória, tipo, um dos primeiros dias, ela chegou pra mim, foi assim que começou a nossa amizade, ela chegou pra mim e falou, você vai ser minha melhor amiga. Eu falei, tá. E, mano, desde Ela então... Você foi E a escolhida. gente foi melhor amiga por muitos anos. E foi assim que começou. Mas eu realmente não lembro o meu primeiro dia, porque eu entrei no outro ângulo, né? No anglinho lá do prezinho, quando eu tinha 2 anos de idade. Sim. E estou no sistema Anglo até hoje, né? Mas diz a minha mãe que ela jurava que eu ia chorar muito, muito, muito quando eu Mas entrava. você ficou Só que ela falou que quando chegou, minha mãe tava chorando, desabando de chorar. Eu estava dando tchau toda feliz pra ela, de falar, vai embora, mãe, tchau! Deixa eu entrar na escola. Deixa eu estudar. Mas e do ângulo da unidade 1? Da Os unidade primeiros 1 eu dias, não você lembro tem alguma nada. memória? Dos primeiros dias eu não lembro nada. Agora, do sexto ano eu acho que eu até lembro, porque eu acho que foi um que marcou que eu tava... Na minha cabeça, vir pra essa unidade era que, nossa, agora eu sou gente Adulta. grande, né? Não era, tipo, entrar no ensino médio, era vir pra essa E é escola. complicado porque é uma mudança muito brusca, né? Porque lá na unidade 1 você é o mais velho. Porque a nossa escola é separada em unidade 1 e unidade 2. Unidade 1 vai até o 5º ano e unidade 2 é do 6º e o ensino médio. E quando você tá na unidade 1 no 5º ano, você é o mais velho da escola. Né? Você é o tempo A autoridade, cara. Você é a autoridade. É Eu na- mandei você sair do túnel do parquinho. É na fila que fazia lá no começo, você tava lá no Tava lá quinto na frente, ano, né? os mais altos. Nunca fui, né? Mas A gente era da sala de subir as escadas, nossa. a gente subia as escadas, né? Eu tava mais ou menos na estatura do 2º ano. Só que quando você vem pro 6º ano, você vê o pessoal do 3º. Quando você Nossa, olha, você fala esse assim, maluco. o pessoal é velho aqui, né? Parece meu pai. É, eu lembro que eu antes eu olhava e falava, não é possível que eu vou ficar tão alta assim. Tão Eu olhava grande. Nossa, parecia que eles faziam até E sombra a gente assim agora quando eu não olhava. parece que a gente Não. não sente que a gente é tão Não parece. Gente, eu tipo, também. adulto, assim, a gente Na não minha tem cara, cabeça, assim, todo de- mundo tá muito parecido. Tá igual desde. Claro, desde que a gente tava no 6º ano, são iguais. Claro que quando eu olho foto, eu percebo e falo, nossa, a gente Mudamos mudou muito. demais. Só que eu não percebi cresceu. nada. E você, Pedro, no 6º ano? Cara, no 6º ano, eu lembro assim, que quando eu cheguei na escola, primeiro que contexto, eu morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo a minha vida inteira, né, até os 11 anos.
deu uns 11 anos, eu tive que mudar pra Boituva. E aí, a escola, pra quem eu vim, foi essa maldita escola, né? O Angus de Boituva, meu querido. Maldito eu digo no sentido mais amoroso, que nem eu digo pro Francisco Segura. Quando eu cheguei aqui, eu tava no 6º ano, eu não sabia que sala eu tava. Aí, tipo assim, sabe? Eu vim no corredor assim, eu vi 6º ano. Entrei. Aí eu entrei no 6º ano A. Eu fiquei lá, passei 5 aulas. Não sei se você lembra disso. Eu passei 5 aulas lá. Eu era do A. Eu passei 5 Mas aulas eu lembro lá. dele entrando quando eu fiz era do amizade. pegar amizade com o pessoal do A nesse dia, né? Cara, eu fiz amizade com o Renato, fiz amizade com o Ari, com você. Eu não, Você tava ali no mas grupinho. assim, eu também tava quietão, assim, eu queria, como o 6º ano era muito chato, era muito, muito chato. E aí eu ficava, sabe, tipo, tímido, introvertido, não vou falar com Nossa, ninguém, ele era celular. chato mesmo. Eu achava que ele era Sasuke. Eu era muito chato. Não, tipo, eu não assisti, pelo menos, anime eu não era esse tipo também de otaku. Não, mas eu tinha meu motivo, sabe? Porque você entrou e eu sempre fui muito bom em matemática. Eu sempre tive muita facilidade. E aí na minha sala tinha um pessoal assim que era bom em matemática, só que eu tinha mais facilidade. E quando entrou o Pedro Gouveia, ele era tipo o meu arqui-rival da matemática, sabe? Porque Cara, em eu outra lembro matéria disso. nem dava graça, ele era melhor. Mas em matemática, Exagero. o moleque era bom. O Henry também. O Henry era outro. Quando ele entrou na escola, eu lembro dele por causa de matemática. Ele entrou. Henry? Ele entrou O Henry é antes. da nossa sala mesmo. Ele entrou antes. Ah. Ele entrou no 5º ano. Também quando ele entrou, eu falei assim, cara, esse cara aí, ó. Meu arqui-inimigo. Meu arqui-inimigo Não da viva. matemática. Não, aí, tipo assim, eu tive 5 aulas, tal, do nada, no meio da aula, não lembro de quem. Falando, Pedro, oi, tudo bem? Você não é daqui. Vamos lá pro 6º ano. E aí eu fui pro 6º ano B, tipo assim, me levaram assim mesmo, me guiaram até pro 6º ano só pra ir de uma porta pra cá. É porque tem uma porta lá. Literalmente uma porta ao lado. Eu fui com a Glória, inclusive, saudades da Glória, eu gostava muito dela. E eu cheguei na aula do Henrique. E o Henrique é o Henrique. Né? Não sei se você vai lembrar, que eu, tipo, quando eu entrei. E aí, tipo, eu entrei assim, tinha uma mesa assim vazia na frente, não falei nada, eu falei tipo assim, oi. E eu fui, sentei ali no negócio e tive que apresentar pra Henrique, do aluno estranho. Eu lembro vividamente desse momento, foi um dos momentos mais, tipo, desconfortáveis que eu tive, porque eu tava muito, apesar de eu ter pagado esse negócio de ser tímido, introvertido e tal, eu tava muito nervoso, porque eu não conversava com ninguém, né? E ainda por cima, o pessoal que tinha feito amizade no 6º ano A, eu não ia conseguir manter no 6º ano B. É, porque é diferente. Mas eu lembro disso, e aí fui, assim, que nem eu disse, eu era muito chato. Mas eu fui criando amizades ali no 6º ano B, no entanto que, tipo, eu fiquei até o 9º ano, não. Começo do ano. Não, eu fiquei no 6º ano B, até metade. Aí eu mudei pro 6º ano A e voltei pro pessoal, tipo, lá no meio. Você lembra que eu mudei de novo pro 6º ano A? Você lembra disso? Como assim? Que, tipo, eu tava no 6º ano B, Sim. e aí na metade do ano, eu no fui junto mesmo com a ano, Giovana, ele- com o João Pedro, pro 6º ano A de novo. Você lembra disso? Não lembro. Mas eu mudei no mesmo ano. ano ele mudou. E aí eu fiquei do 6º ano ao 9º ano no A. E aí, só que as amizades que eu comecei a fazer no 9º ano foi com o pessoal do 9º ano B. Que foi aí que eu conheci a Gi. Tipo, mas sabe, desse negócio de, tipo, Que a Gera era do B, né? do pausar a história de amizades que eu construí no 6º ano B pra voltar no 9º ano E quando A. ele tava no B, eu até tentava conversar com ele, só que o Pedro pagava ele muito era chato, bem mano. chato mesmo. Eu lembro que, eu fui tentar puxar papo com ele uma vez, eu perguntei, tipo, você tem animal de estimação? Ele, eu tinha não sei quantos coelhos e eles morreram. Obrigado por me lembrar. Meu Deus do céu. E daí agora você, tipo, acabou com o meu dia, eu tô muito triste. Nossa. Eu não tava brincando quando eu falei que eu era muito chato, mano. Daí Eu nunca tive coragem de puxar Desculpa. papo com ele também quando a gente era mais novo, assim. Tipo, no 6º ano, assim, porque eu fazia parte da turma dos crias do 6º ano, né? Que era Os crias do Ari. 6º ano A. Guilherme Gerês, Renato, Joãozinho, O Diego Diego Dominelli. Aí também na época tinha o Diego Jussara. O Gabriel Nossa, Ari. muito grande, já praticamente todo mundo. O Ari. Era a sala inteira. A sala inteira, praticamente, dos Todos os meninos, né? Mas todos os uns 6º anos mudaram muito. Saiu muita gente, mano. muita gente, Entrou muita gente. Meu grupo de amigos. Então saiu muita gente também. Na também. pandemia, acabou esse grupo de amigo meu, porque o Ari foi pra Portugal, depois Diego saiu pro Objetivo, o O Renato. Renato continuou, mas ele Continuou, mas saiu. saiu depois. no meio do 8º, né? O Ari. O Ari o Gerês foi pro Rio, aí mudou muita gente. Mudou. E por isso que eu nem lembrava que a Gi era do B. Eu era do B, eu mudei só no nono ano. No meio do nono aí, que foi com a Luísa. Foi. Eu e a Luísa, a gente Vocês mudou. mudaram juntas.
E na pandemia também, eu acho que o Fabrício estava no sexto ano B, né? O Fabrício estava no sexto ano B, é verdade. Eu fui da leva que foi do B pro A, depois da pandemia eu fui No nono ano, né? Eu lembro disso. No entanto, você foi o primeiro a mudar do nono ano B pro nono ano A, eu lembro disso. Enfim, eu ia falar só, lembra da casa dos Anglinhos, cara? Na pandemia? Aquele servidor é muito antigo, mas foi tipo um dos... Quando a gente começou a se conversar mesmo ali. Você criou. Foi a foto do Jotaro. Não, de na época Jojo. da pandemia teve Teve servidores grupos e lá. grupos, cara. Foi quando eu comecei a conversar com a Isadora, que é a minha namorada hoje, que a gente tava na mesma sala desde o quarto ano, só que ela era tipo um coadjuvante, assim, ela tava lá no fundo, ela Eu Coadjuvante. sabia que ela existia. Se perguntassem quem tava na minha sala, eu ia citar o nome dela, mas eu nunca tinha trocado Falado com ela, uma né? palavra com ela. E nesse momento eu comecei. Eu lembro. A gente falou um pouco com a Gi, né, sobre a questão da mudança, né, que do sexto se olha o ensino médio. E no fundamental, quais eram as expectativas que vocês tinham do ensino médio? Assim, tipo, eu tô na parte de cima da escola, tô no terceiro andar, só tem 3 salas, e elas foram melhores, piores, ou até não necessariamente melhor ou pior, né, mas elas mudaram ou realmente foi o que vocês acharam que ia ser? Como foi o ensino médio? Eu Como comecei. né? Eu começo. Ainda não Assim, acabou, ainda não acabou, calma. quando a gente tava no nono ano, assim, eu vou primeiro falar da questão do próprio sexto ano, né? Porque quando pela primeira vez que eu tive realmente um contato mínimo com o pessoal do terceiro ano, foi tipo, teve um evento de música aqui, e eu ia tocar, e tinha uma banda do terceiro ano, e os caras eram todo barbado, assim. Era barba fechada mesmo, eles eram muito altos, parecia muito adulto, que nem a foto do gordinho que a gente tem na nossa sala. Era aquele tipo. E quando eu tava no nono, eu nem achei nessa cabeça, assim, essa imagem de pessoal de terceiro, primeiro ano. Só conforme a gente foi crescendo, foi meio desaparecendo, assim. Eu não me sinto tão adulto, assim. Eu não tenho ideia de como que é a sensação do sexto ano olhando pra gente. Mas eu não consigo imaginar mais. Eu não Tipo, consigo essa imaginar visão. o sexto ano olhando pra mim com 1,55 de altura, barba só na parte de baixo da cara, e falando assim, nossa, ele é muito velho, sabe? Cara. Porque no sexto ano eu olhava pro nono ano, até eu ainda que Sim. era mais baixo, E falava assim, se essa é a já- gangue dos criminosos da escola, sabe? É o antes do Eles têm ensino 14 médio. anos. Eles têm Uou! 14 anos, eles são muito Eles vão pro perigosos. NR. É E exatamente. eles fazem trote. Eles Uou! são perigosos. Eles vendem bolo. Caraca! Eles são perigosos, não podemos mexer com eles. E aí eu tinha tipo, muito essa sensação, assim. Aí quando a gente chega assim, gente, vocês vão ter que fazer TM, vestibular, tá? Vão estudando. O que é universidade? O que é faculdade? Já tá pensando no seu curso? Foi tipo, sabe? Foi uma quebra de expectativa muito grande. Eu não vou mentir, tipo, não tem muita questão de ser melhor ou pior, acho que foi só completamente diferente, né? do que eu imaginava, até porque eu não tinha muito uma visão muito grande, assim, sabe? Eu pensava que estudando, assim, a gente ia estudar as coisas totalmente avançadas, a gente fazer cálculo super incrível, assim, sabe? Ocupar a lousa inteira, a gente tem até, assim, sabe? Até acontece. Tem coisas complexas, só que se você pegar tudo, Então. parece que não vai sendo tão difícil. Exato, assim, tipo, como você achava. porque tudo tem base nas coisas que a gente via no Fundamental. do sexto ao nono. Acho que essa é uma coisa também particular do ângulo. O ângulo já é muito bem os alunos para questão de material, de didática. Dá para perceber também, tem um certo... Você vai sempre revendo conforme você vai avançando no Se você pegar o ensino material médio, né? hoje do fundamental, é muito mais complexo que o nosso. Imagina. O da O minha Du irmã comentou. do sétimo é tipo, a coisa que a gente aprendeu no primeiro e no segundo ano. Tinha uma questão lá na apostila dela que a gente aprendeu no itinerário no ensino louco. médio. Eu fiquei tipo, eu nem lembrava como resolver isso. Eu fiquei olhando assim, Eu lembro quando a irmã da Luísa, ela veio me pedir ajuda pra fazer um exercício de matemática dela. Daí eu vi o que era, eu falei, dá putz, vergonha. fácil. Daí eu falei, te ajudo sim, eu lembro, eu sei muito bem isso. Daí eu comecei a ler, eu falei, nossa, Tem alguma coisa muito estranha. mas, nossa, parece coisa que eu tô vendo agora. Tem exercício que se repete até nas Sim. apostilas. A minha irmã fez um exercício na prova que foi o mesmo que a gente do Ninja. O Ninja colocou Meu o mesmo exercício que minha irmã fez em uma prova de matemática. Aí ela chegou, amiga, minha prova, eu olhei assim o exercício e falei, Absurdo, cara. eu já fiz isso aqui. Eu fico imaginando assim, nono ano eles vão estar fazendo Enem já pela primeira vez, pra ficar treineiro já. FUVEST, já estão fazendo 5 Unesp. Daqui a pouco o pessoal do quinto tá começando a fazer os treineiros já dando campo da USP. Pra ficar preparado. Mas foi uma coisa também que isso sim me deu isso eu fui surpreendido, né, de uma diferença grande, foi a questão do itinerário. Que o itinerário, tipo, foi uma coisa que era meio novo também, quando a gente Foi entrou.
foi bem novo, né? A gente foi Ou primeiro, foi o segundo eu ano. acho. Não sei. Não, a gente foi o segundo Foi o ensino médio, segundo ano de itinerário. médio, de É o Itinerário. segundo ângulo. ano de itinerário. Isso foi uma coisa Verdade. que, tipo, realmente, caraca, foi muito diferente. Eu lembro até hoje da fórmula lá da persistência do ar, que o Nick passou. Não, porque lá a gente ficou Mano, 6 meses fazendo. Eu tenho também, decorado isso tinha- daqui. Mano, é meio, é 1/2 DA V ao quadrado C, cara. Eu fiquei até traumatizado daquele- Eu com lembro até isso. daquele exercício de gota. E o dia que ele pediu Nossa. pra gente dissertar sobre o exercício de gota, que ele teve que mano. escrever. Nossa, Vocês lembram terrível. disso? Provavelmente. Eu fui itinerário passado. A gente passou por esse exercício de Mas então, tipo, é que vocês estiveram com o Bruno, né? Mas deve ter sido uma experiência diferente. Mas, tipo assim, com o Nick, eu não tenho ideia de como o Bruno passou o itinerário, mas com o Nick foi, tipo assim, uma mudança completa de como a gente enxerga a matemática. 0,04 não é 0,04, é 4 vezes 10 é menos 2. porque É, ele aí quando você começou leva ao quadrado. a ensinar as coisas de notação científica pra aí, gente. Aí, Não, Porque e aí a gente era- aprende notação científica, só que eles não falavam, ó, daí quando você fizer a notação científica você faz assim. E daí agora, em vez de você escrever 0,004, você pode escrever de outro jeito e é muito mais fácil. Não tinha ninguém falado assim. A gente Isso sabia pra mim, como pra é. dar esse clique Então, na minha cabeça. Eu até tinha uma noção, então quando eu vi eu consegui entender. Só que daí eu fui fazer as contas e eu começava a errar em questão de sinal, em questão de divisão, de mais e menos. Eu começava a ficar nervoso. Aí o Nick ensinou. Aí eu peguei o jeito do exercício. Aí ele falou pra fazer de novo. sozinho. Aí de novo. Aí escreve. Aí faz mais uma. Eu fiquei, caramba, velho. Que inferno, É, mano. É, eu Nesse lembro que aqui foi ele 2 fez a gente meses. decorar o exercício, daí ele fez uma atividade e ele mudou Os os valores. números. Nossa, daí eu não sabia fazer com os outros valores, porque eu tinha decorado com aqueles. Eu também. Essa É, atividade eu acertei. Só que o começo dela, eu errei a primeira conta, porque tava tão no automático que eu Sim. usei os números da atividade passada. Aí quando eu vi que deu um número muito estranho, eu falei, pera, não é isso aqui. Aí eu vi que tinha mudado. os Mudado. números. Não, foi bizarro. Isso eu lembro que foi um barra, assim, caraca. Eu tava esperando que ia ser também mais fácil, porque foi tipo no primeiro ano, um dos primeiros exercícios assim, que a gente fez. Sim, do itinerário. E foi uma diferença enorme Foi do tudo jeito mais que a gente difícil. fazia. É, matemática. Foi mais difícil, inclusive, mais porque depois difícil, seguindo não. foi tipo. Depois aquela parte potência. de binômio de Newton de matemática É, também era insuportável com o Márcio. Eu lembro também que eu fiquei apaixonado É, pela Márcio. física também no primeiro ano, que no segundo semestre. Uau, física quântica. Numa coisa que, quando eu tava no 6º ano, eu ficava pensando, não exatamente sobre o ensino médio, também com o 9º ano, mas é que eles faziam prova toda quinta-feira. E daí eu lembro que eu olhava isso e falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu não vou aguentar. Só que agora, eu não sei se é porque eu acostumei. Mas é muito melhor. Porque antes eu fazia, tipo, 500 provas numa semana. Não tinha Agora, eu tenho uma semana inteira pra ficar pensando em uma prova que prova, vai Com o ter. nosso conteúdo que a gente tem hoje, É impossível fazer. Não tem como. Impossível. É impossível. A não ser que, tipo, a gente faça naquela questão, igual o Gordinho fala. Se eu já ensinei, vocês têm que saber fazer. É. Mas é, tipo, Ia ter que vir sem estudar meio- mesmo e. É, tipo, tem que meu vir sem, Deus. totalmente sem estudar. Você tem que ter prestado atenção em todas as aulas, ter adquirido muito Fazer conhecimento. todos os TMs. E aí os exercícios também dos professores iam ter que ser mais baseados em vestibular, ser exercício mais geral e não tão específico, É, sabe? então, o que tipo, é muito irreal, assim, É, no jeito, assim, que a Mas gente eu lembro que eu faz. ficava né? muito preocupada. Eu falava, isso vai ser o maior problema da minha vida. É Só verdade, eu que. pensava nisso, eu falava assim, toda semana eles fazem prova, todo final de semana eles Uau, estão na escola estudando fazendo muito. simulado. Aí a Meu gente Deus, hoje vai estuda acabar com a minha Quinta-feira, vida. meio de 45 até hoje. Quinta-feira, da meia de 45, senta Você todo tá mundo em volta com- do Pedro. Ontem eu achei que a gente tava naquela pintura que é Platão e Aristóteles, e todo mundo em volta. Os dois Eu e a todo Giovana mundo em conversando. volta, assim. Ai, cara, mas é. Eu lembro também uma coisa até que você comentou no episódio, quando a gente fez com a Lavínia e com a Gabi, da mudança do 9º ano pro 1º ano do ensino médio, sobre a questão, tipo, de estudar na quarta-feira. E, tipo assim, eu lembro que você comentou que, tipo, era normal na quarta-feira de noite sair pra ir, tipo, no cinema, assim, fazer qualquer coisa, jogar. Tinha prova que eu nem estudava, mano. Eu chegava, no dia da prova, eu olhava ali, Tá. vai cair isso aqui? Tá bom, pronto, Sim, acabou. você- No Eu dia comecei a fundamental, estudar. você tá falando, É. né? Antes mas do era ensino assim. médio. E aí, tipo, quando a gente chega no ensino médio, tipo, existe, sabe, existe ainda a possibilidade de você não estudar na quarta-feira, só que tem um custo grande. Que possivelmente você, tipo, porque você tendo mais tempo é mais fácil. Você revisar só na quinta-feira que nem a gente brincou, né? É, E aí, tipo, então. é muito. É que você vem sem estudar e sem ficar no revisão. almoço pra ficar vendo. tipo, eu verdade, acho que é sim. muito. Tipo, nessa última prova eu não estudei nada quarta-feira. Só que eu tinha estudado História do Brasil para o vestibular
2 dias antes, acho que na terça, eu vi um vídeo lá, era, tipo 4 horas de história do Brasil para o Enem. E aí falava sobre o segundo reinado, sobre a Primeira República, então eu tinha uma noção. Uma base boa, né? E o absolutismo também é uma coisa que a gente vê no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. A gente vê todo primeiro, no ano. segundo, Cara, eu no terceiro. lembro. Eu lembro memórias vívidas da gente aprendendo isso no 8º ano. Eu lembro sobre feudalismo no sétimo. Você lembra daquela da maquete lá do maquete. Minecraft? Nossa, no Minecraft. Cara, eu tenho até Eu lembro também. um expose de meu mesmo. Eu falei, tipo, que eu perguntei até pra ele pode fazer com pessoa que não é da escola? Ele falou, não, eu fiz mesmo assim com o pessoal da escola. Aquele mapa foi feito em conjunto com meus amigos de São Paulo, cara. Por isso que o mapa ficou tão Por isso bom. o mapa ficou incrível. Eu tava vendo. Não era só eu. Eu tava vendo Não um era monte só de eu, vídeo. mano. Esses dias eu tava vendo o vídeo antigo e aí acho que. Eu tenho esse vídeo, sabe? Nossa, Eu gente, também. Tem uns vídeos é ou muito... outro assim. O meu era terrível e minha voz. Mas é muito choque de realidade ver os vídeos de vocês, A voz principalmente. muda muito. Mano, ver a voz era muito fina. Oi, Yuri, eu tô aqui. E esse aqui é o padre. É o padre da minha igreja, né? Porque igreja é feudalismo, né? Aqui é a Claro. ponte. Era muito estranha. Era muito estranha a voz. muito Cara, estranha. Mas era muito diferente. Porque eu não percebi essa mudança de voz com ninguém, Porque mano. Você vai convivendo, Teve, mas vai teve. alterando aos poucos. Não, mas teve um amigo nosso, que é o Miguel Vilela, que estudava com a gente. Eu lembro que foi a única pessoa que eu Beijo, percebi Miguel. que a voz mudou. Porque parece que simplesmente um dia eu fui falar com ele acordou falando e ele falou, voz. e aí, tudo bem? E eu falei, oxe, o que aconteceu? 3 meses sem se falar, depois que a pandemia acabou, na transição entre ficar só na aula online e ir de máscara pra escola. Aí Sim. parece que a puberdade dele deu um clique. É, foi muito rápido. A gente ficou, tipo, sem se falar por um tempo, e daí, tipo, não ficou muito tempo. E quando eu fui falar com ele de novo, ai, oi, Não é tipo, muita lembra de vez. mim? Ele, oi, tudo bem com você? E não sei lá. Daí eu falei, nossa, o que Principalmente pra aconteceu? gente, né, que, tipo, pandemia, a gente realmente ficou um bom tempo sem se falar. Até porque eram raras as ocasiões que alguém abria o microfone pra falar com o professor, ainda mais a câmera. Eu lembro até de quando fizeram a câmera ser obrigatória. Uma vez que eu abri a câmera, eu tava dormindo, mano. Aí eu abri a câmera e eu acordei olhando quando eu olhei na câmera, tava meu cabelo grande assim, todo amassado na minha cara, assim, Nossa. minha cara inchada. Eu lembro Eu que não a aula lembro da disso, Leocádia era a primeira. Nossa, daí ela pedia pra ligar a câmera. Só que às vezes ela pedia pra ligar a câmera, eu tava deitada na cama ainda, com o celular, sabe, só aberto. Daí eu falava, tipo, calma aí que minha Já internet foi não ligar tá a câmera. funcionando direito. Mentira, Leocádia, a gente nunca fez isso, a gente sempre tava com a câmera Não, mas eu ligada. amo a no Léo. salão. Sentado na salinha ali, sentadinho vendo a aula. Mas antes de irmos para nossas últimas perguntas, eu gostaria de dar uma palavrinha para os nossos patrocinadores. Olá, habitantes de Pindorama! Tudo bem? Quando o assunto é compra e venda de veículos com procedência, qualidade e confiança, a NASA Multimarcas é o lugar certo. Então, se você pensa em trocar seu carro, mas não quer ter dor de cabeça, o Grupo NASA você pode confiar, com foco no bom atendimento e na satisfação total do cliente. Com mais de 28 anos fazendo história, em Boituva, eles têm tradição, confiança e as melhores marcas de carros com uma enorme variedade. Fiat, Honda, Chevrolet, Jeep, Toyota, Nissan são apenas algumas das multimarcas que a NASA fornece. A NASA Multimarcas conta com uma loja física na Rua Expedicionário Souza Filho, número 160, em Boituva, São Paulo. E além disso, eles têm um site em que você pode encontrar tudo lá, que é o www.nasamultimarcas.com.br. Visite também o nosso Instagram, que é NASA Multimarcas Boituva, tudo junto, e entre em contato também com o número 15 3363 2224. NASA Multimarcas. Seja qual for seu destino, comece com o carro certo. Com mais de 20 anos de história, a JC Tintas é referência em Boituva e região, no comércio de tintas especializadas das melhores qualidades. Ela vem crescendo com um objetivo: levar excelência e confiança a cada cliente. Venha conhecer a nossa loja física. Ela fica na Avenida Pedro Vercelino, 362, que conta com uma estrutura própria, pronta entrega e um time de verdadeiros consultores técnicos, preparados com os treinamentos certos para oferecer a melhor solução. Coral, Souvenir,
Qualivinil, Montana, Top Cryo, tudo isso você vai encontrar na JC Tintas. Agora também com loja virtual. Olha que comodidade. Você quer conhecer? Acesse o Instagram, @JCTintas, não tem o E, tá? É JC Tintas. Envie também um e-mail para jctintas, sem o E no meio, @hotmail.com e procure por JIC Tintas no Facebook. JC Tintas, há mais de 2 décadas, colorindo sonhos. A gente já falou sobre fundamental, ensino médio, pra Gi, até o berçário. Mas agora estamos chegando na reta final, acabando a escola. E provavelmente nós queremos seguir um caminho aí para uma universidade, para uma faculdade. Vocês têm alguma noção já de curso que querem fazer? Se sim, quanto tempo faz? Mais ou menos que vocês têm Cara, essa longa noção. história. O meu faz mais ou menos, tipo... Que dia é hoje? Dia 29? Dia 28? 29 de agosto. O meu faz 6 dias, mais ou menos assim que eu decidi o curso que eu vou fazer. Assim... Longa história, vamos começar agora, né? Tipo, no 6º ano, eu sempre já tinha... Quando eu via química, física, biologia, eu achava, tipo, uau, muito legal. Quando a gente começou no 8º ano com o Nick, e o Nick é um professor muito, muito bom, foi esse, sabe, de dar um foguinho em mim, de tipo, nossa, física é incrível, cara, eu amo física. E principalmente porque eu era muito bom, eu percebi isso, eu tinha uma facilidade, tenho uma facilidade com exercício de física. Então eu percebia, nossa, eu sou bom, eu gosto da matéria, e sempre esse negócio de tipo, uau, mistérios do universo, vou descobrir por que a gente existe, tá. Também por isso que eu gosto de filosofia. E aí a gente foi avançando, 9º ano, mesma ideia, 1º ano, mesma ideia, 2º, mantive. Só que no 2º ano, no 1º ano eu passei pro BF, eu cheguei até a 3ª fase, e eu continuei esses estudos, assim, no 2º ano, não foi no 1º ano, no 1º ano não, foi no 2º ano que eu passei pro BF. Continuei esses estudos e, tipo, quando eu tava revendo as coisas que a gente viu no 8º, 9º, 1º ano, eu fui percebendo que, tipo, não tinha mais esse prazer que eu tinha. Eu acho que eu hoje, né, depois em junho agora, que foi basicamente quando eu decidi que eu não queria mais fazer física, que eu não queria, que não deveria ser o curso da minha vida, eu percebi que, tipo, eu gostava mais de conhecer a física e de aprender as coisas novas do que de realmente dar a física em si e da matéria que ela tinha. Porque eu sentia o mesmo prazer quando eu entendi alguma coisa muito legal de química, tipo, eu lembro, tipo, dos níveis atômicos, das subcamadas de energia, do Bohr. Não, cara, eu gostava. É Tipo, terrível, quando eu entendia, eu achava, nossa, super legal. Quando a gente viu no início desse ano ácido e base, nossa, legal entender. Nossa, e quando entende uma equação, quando você lê um exercício de equação, aí você bate o olho e fala assim... Você sabe Eu sei exatamente. Não tá exatamente. escrito a equação, não tá escrita a equação, você só vê as lê o nome informações. das coisas e fala assim, eu sei escrever essa equação. Então, você fala assim, força elétrica, cara. eu sou o Marcelo. Quando você via 2 cargas à distância, força elétrica, imediatamente eu achava, nossa, que da hora fazer isso. O meu Só que- sacado, ó. gênio, assim. Só que, tipo, fazer isso, trabalhar com isso, eu não me via mais nisso. Então, beleza, não vai ser física. Junho desse ano, não vai ser física. O que eu vou fazer? Não tem ideia nenhuma. Eu voltei, assim, fiquei pensando o que eu gostava no 8º, 9º ano. Eu voltei, biologia. Maneiro. Só que fazer biologia é muito difícil, né? Principalmente porque fazer ciências puras no Brasil é um mercado que não é muito grande, né? E é uma vida diferente, não queria seguir esse tipo de vida. Então, beleza, eu vou fazer biologia. O que tem? Medicina. Eu sei que eu consigo. Sei, eu vou tentar, né? Vamos tentar a medicina. Beleza. Só que obviamente, eu tenho muito medo de não conseguir passar, né? Principalmente que medicina é o curso mais disputado. Eu sei que sabe, eu sou inteligente, mas exige um esforço que é muito grande de mim, principalmente agora no 3º ano. Às vezes não é o sacrifício que eu quero fazer também. Uhum. E aí, beleza, fiquei as férias inteiras, vou fazer medicina, não fiz nada nas férias. Deveria ter estudado, porque se eu queria esse curso de fato, deveria ter feito alguma coisa. Voltei das férias. Ok, vamos continuar, fazer medicina, tal. Chegou na época de inscrição, fiquei meio pé atrás. Não sei se eu vou realmente marcar isso. Vou esperar pra UPA. Fui na UPA, a gente foi na Faculdade de Ciências Médicas, a gente ficou lá basicamente a manhã inteira. E aí não deu, sabe, de novo, que nem eu tive com a física, não deu esse brilho. Eu não conseguia me ver estudando e trabalhando com isso. Mas eu também tinha meio que segundo curso que eu tinha interesse, principalmente porque eu gostava de física.
quando eu tava me decidindo, depois que eu decidi que eu não ia mais fazer física, né? Eu fui no Instituto de Computação. E apesar de a gente não ter uma coisa muito interessante lá, de fato, no Instituto de Computação, eu me vi mais lá, me pertencendo mais lá, e de realmente programando. Até eu fui atrás de como é a programação na internet mesmo. Eu fiz, tipo, 2 ou 3 aulas, assim, num fórum de programadores internacionais. Tipo, eu fui estudando programação e percebi que, pô, é muito legal. Aí eu fui também no Instituto de Computação, apesar de eu não ter gostado muito da apresentação em si da U, eu sei que aquilo é uma superfície do curso, e eu gostei da maratona em si, eu também gostei do campus, e eu me via estudando mais lá do que na medicina. Então eu me decidi dia 23 de agosto, hoje é dia 29, que eu ia fazer ciência da computação. Botei na Unicamp e na USP. Na Unesp talvez, eu coloque medicina ainda, não tenho uma ideia. Mas é basicamente isso. Uma longa história de curso que eu queria fazer. Eu sempre achei que você ia fazer física, porque você sempre falou de física, sempre teve um amor pela física. E eu achava que você ia realmente seguir pra isso. Mas realmente eu senti um pouco disso aqui, eu saí antes desse barco. Porque quando eu tava no 8º ano também, eu acho que isso se deve muito porque o Nick como professor era muito bom. Eu também falava assim, nossa, eu vou fazer física. Eu gabaritei todas as provas do Nick. Porque eu gabaritei, tipo, todas as provas do Nick em todas as atividades nos 3 anos que ele deu aula pra gente. Ô, louco. Praticamente. Tipo, o erro era, tipo... Acho que você também fez isso. De atenção, né? Tipo, não botar a setinha na luz. Não botar a setinha exatamente. Não botar a unidade de medida. Ele lá te dava, tipo, Nossa, ele tira 9,99. 9,90 no exercício. Então, tipo, eu sempre tive muita facilidade. Não na parte do DIN, na parte do DIN eu tinha mais dificuldade, mas na parte do NIC eu tinha muita facilidade. E aí, eu achei que eu ia fazer física. Eu até pensei, conversei com meu pai. Ele falou que era um curso legal e tal. Que eu comecei a pensar monetariamente, ciência pura no Brasil, igual você falou. Fiquei com o pé meio atrás. E aí, quando eu fui pegando a matéria de uma maneira mais avançada, eu vi que não era isso que eu realmente queria. Então, você imagina você ficar estudando, sabe, o movimento harmônico simples, sabe? Não é legal. Isso dá espelhos. Imagina você ter, tipo, um semestre na sua faculdade sobre espelhos. Sobre ótica. Não dá pra estudar ótica. Calorimetria, não gosto. Não dá também. E você, Gi? Eu também sou uma menina muito indecisa, tanto que eu acho que nas 3 porquinhos que falam na USP, na Unesp, na Unicamp, todas vão estar com curso diferente, mas todos que têm as mesmas matérias, assim, envolvidas, porque eu desde pequena sempre fui muito coisa de pesquisa, coisa da área da saúde. Eu lembro, tipo, eu via Incrível Mundo de Beakman, que é um desenho bem antigo, assim, bem... Sim. Era um cientista louco que fazia uns negócios malucos, ele tinha um rato de laboratório. E eu gostava mesmo de assistir. Eu via, sei lá, Doutora Brinquedos, eu gostava de ver essas coisas. Eu falava, nossa, quando eu crescer eu vou fazer uma descoberta, assim, eu vou revolucionar o mundo. E eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa que fosse útil, assim, talvez, tipo, pra... Não que eu fosse famosa, mas que pelo menos, tipo, algumas pessoas olhassem e falassem, não, nossa, ela tá fazendo alguma coisa que vai ficar marcada. Coisa grande, né? Tipo, sim, porque pra mim, tipo, você só, tipo, morre quando ninguém mais lembra de você. E se eu fizesse alguma coisa diferente, eu ia, tipo, viver pra sempre, sabe? Eu ia sempre ser lembrada. Acho que todo mundo tem quando escuta essa frase pela primeira vez, essa frase porque é uma frase que é muito famosa, muito forte, né? Você só morre quando é esquecida, essa questão, você fica assim, nossa, exatamente. Eu acho que eu vou criar algo, vai revolucionar o mundo em todo lugar, a pessoa vai me ver, sabe? Teve uma época que eu queria até fazer medicina, só que quando chegou no ano que a gente começa a ver as coisas mesmo assim, começou a mudar um pouco e eu queria fazer engenharia civil. Só que daí mudou e daí a gente começou a ver química. E eu gostava de química até, eu ia bem nas provas da Camila. Tanto que eu lembro que era uma das matérias que eu menos gostava até. Mas é porque a gente tava naquele começo que, tipo, tinha que colocar o nome, Becker. Esse é o funil de não sei lá o quê. E era muito chato, e a gente tava bem no comecinho. Eu lembro que eu não gostava. Você foi o único a acertar, eu lembro disso. Eu fui o único a acertar o pico de Bunsen. Eu lembrei por um motivo, acho que muito... É tipo da lança-chamas. É verdade. Tinha um negócio assim, mano. Uma fita colocou como lança-chamas também, eu lembro. Foi...
Mas daí chegou o primeiro ano, e no primeiro ano a gente começa a ver química mais aprofundado, né? Que foi o Marcelo, e o Marcelo também, ele gosta de dar umas aulas que não tá na apostila. Né? Sim. Você já conhece. Ele gosta de dar umas aulas de coisas que você só aprende na universidade, em ensino superior. Às vezes, um pouco acima. Às ainda. vezes, no doutorado você chega nisso. Talvez um E dia você... eu percebi que precise. quando ele dava essas aulas, nossa, eu lembro que eu chegava em casa, eu até sonhava com essas coisas, eu ficava, meu Deus, química é muito louco, mano, é um negócio muito além do que a gente vê na escola, sabe? E não que eu não gosto do que a gente vê na escola, eu gosto, mas aí quando a gente começa a ver mais a fundo, eu falo, meu Deus, eu quero muito entender. E um dia, isso é igual o Marcelo tá explicando pra alguém, a pessoa fica, meu Deus do céu. É, quando- Não que eu quero ser professora, mas eu quero ser, tipo, uma pesquisadora, alguma coisa assim. Eu, tipo, quando o Marcelo explicava essas aulas, eu também sonhava. O problema é que eu sonhava durante. Durante a aula. Esse que era o meu problema, eu nunca sonhei depois com a matéria. Mas eu lembro, nossa, eu ficava, tipo, coisas inimagináveis, não são coisas que a gente enxerga, eu falava, como que a gente chegou a descobrir isso, e daí eu fiquei muito tempo com isso, só que daí tem também essa coisa das ciências puras não ser muito valorizada, e daí eu lembro que eu falava no segundo ano que eu não ia fazer química, porque é ciências puras, daí chegou o terceiro ano, chegou o dia de se inscrever na Unicamp, eu não sei, deu 2 piripá que eu falei, não, química. Cara, porque... E eu coloquei química, porque eu gosto muito de química, tanto que na UPA, a gente vai na UPA. No ano passado, eu percebi que meus olhos brilharam muito mais na UPA do que esse ano que eu fui. Eu fui na ciência da computação, fui medicina, fui biologia. Tipo, foi legal. Mas ano passado, eu lembro que eu fiquei assim, admirada. Eu falei, gente, é isso que eu quero, eu não sei lá o quê. E eu até pensei em engenharia química, mas é um negócio muito industrial e eu quero muito um negócio, tipo, aulas do Marcelo de superior. Que é a famosa questão, né? A ciência pura, ao mesmo tempo que ela não é valorizada no Brasil... Sim, Marcelo. Poxa, você tem como trabalhar aí. Cara, faz o que você gosta, E eu sabe? falei, mano, se eu realmente me esforçar, assim, numa faculdade, se eu passar, tipo, Unicamp em Química, que é uma das matérias mais fortes da Unicamp, eu realmente dar tudo de mim, não tem como eu não ser nada. Porque é a Unicamp, uma E se você universidade for de trabalhar ainda mais renome. com pesquisa, na área de pesquisa, é muito mais certeza, porque a Unicamp vai estar sempre procurando novos pesquisadores, sabe? Exato, porque, tipo... E daí, só que, ao mesmo tempo, eu percebi que se eu fizesse Química, eu queria fazer só na Unicamp. Eu não quero fazer Química em outra universidade se eu passar, porque eu quero na Unicamp, porque foi lá que brilhou meus olhos, talvez por causa do Marcelo, que eu vejo ele falando tanto A das carta coisas de que tem lá. indicação do Marcelo. E daí no mesma área, tipo, eu quero fazer algo que as pessoas vão olhar e vão falar, mudou alguma coisa. Falei, mano, engenharia ambiental tem. Engenharia ambiental é um curso muito louco, porque ele tem muitos cursos. Eu fui olhar, tipo, por exemplo, a grade da Unesp tem geografia, tem biologia, tem matemática, tem química, tem saúde, tem economia, legislação. tem coisa de direito, de legislação. E é muito amplo. E eu sempre, como eu sou uma pessoa muito indecisa, eu sempre quis, eu quero saber um pouco de tudo. E eu percebi que em engenharia ambiental, eu vou aprender um pouco de muitas coisas. Eu lembro que você até comentou comigo, tinha, tipo, cartografia, Coisa de desenho. mapa, coisa de desenho. E Nossa, é um tipo, curso muito grande. Tá? muito amplo. Eu falei, e eu gosto muito, e vai ser algo que eu vou estar efetivamente fazendo algo de útil, principalmente no momento que a gente tá, de tanto problema ambiental, tanto desastre ambiental. Eu falei, é um curso que eu acho que vai ter ainda mais relevância conforme tá seguindo a nossa situação no planeta. É, o famoso, tipo, tá tendo um problema. Você pode... E daí aproveitar quando disso o mundo também, estiver né? acabando, vão ter que procurar alguém, engenheiro Que ambiental, nem o- pra ajudar. Eu já vou... O Du ficaria orgulhoso dessa frase. Eu também sinto isso. Essa parte da química que você falou, com matemática. Isso que é um pouco diferente, que é quando eu vejo demonstração. Quando eu vejo demonstração de matemática, caramba, esse negócio é muito louco. Muito eu da hora. quero simplesmente saber, sabe? Pra pessoa chegar e falar assim... Pra pessoa falar mais algo, com licença. Sabe demonstrar, por favor, a fórmula da esfera? Cara, você tem esse sentimento, tipo, com matemática? Que nós três é diferente, eu tenho com física, né? Física. Porque, no entanto, que por isso que eu gosto muito, ainda assim, apesar de eu não querer trabalhar com física, eu ainda gosto muito de física. Eu lembro que teve uma vez que o Nick falou, tipo,
no movimento uniformemente variado, a velocidade média é sim a média entre as velocidades, uma coisa que não é válida no movimento uniforme, quando só tem uma velocidade constante. E aí, eu lembro disso, aí tipo, tinha uma fórmula, e ele falou, tem como vocês chegarem nisso, vocês mesmos chegarem nisso, a partir dessa fórmula aqui, vai lá. E eu fiquei tentando e eu consegui. E esse sentimento, tipo, caraca, eu fiz uma coisa, eu encontrei uma fórmula que a gente aplica, sabe, na física. Cara, nossa, é muito louco esse sentimento de... Eu sinto, né, quando eu pego às vezes uma fórmula matemática, eu falo, cara, isso aqui eu acho que dá pra pensar de outra forma. Aí Sim. você fica lá no caderno, você pega, às vezes, porque, querendo ou não dá pra ser otimista, né? A gente tá numa escola, nós todos somos adolescentes, a gente não presta atenção em todas as aulas tão perfeitamente. Então, às vezes, se eu tô lá numa aula que eu não tô com tanto interesse, eu abro uma questão de matemática, às vezes o Ninja, que é o professor de matemática, posta uma questão lá, ele fala assim, ó, tentem resolver. E é uma questão muito complexa, que ele dá como desafio. Não tem nada melhor de você ficar tentando a semana inteira, e aí, tipo, no quarto dia tentando, você bate o olho e você tem uma sacada assim, você fala assim, meu Deus, era só isso. Aí você começa a desenvolver e realmente chega. Você nem quer criar esperança, né? Você sabe que é aquilo, mas você não quer criar esperança. E é muito doido. Eu tenho isso, às vezes eu tô estudando pra prova, e às vezes tem certas coisas que eu não entendo direito. Eu não sei, às vezes acontece de eu ir dormir e eu sonho com a coisa, e no sonho eu entendo e eu acordo, tipo, meu Deus! Era muito simples, agora eu entendi. Isso é coisa de química mesmo, tá? Eu lembro Nossa, agora faz sentido. Porque eu acho que eu sou muito, tipo, de visualizar as coisas. E talvez quando eu esteja sonhando, eu visualize melhor as coisas. Porque eu tô, tipo, dentro dos meus pensamentos. Talvez seja isso, eu não sei. E às vezes Talvez seja a escolhida. Você Às vezes eu tô lá, eu tô lá você não pode dar nenhum estudando, exercício. eu não entendo. Eu falo, ai, desisto, eu vou dormir. Daí eu acordo e falo, meu Deus, agora, eu só precisava dormir. Uau. Agora eu entendi, faz sentido. Superpoder, Mano, não teve um negócio, tipo assim, eu lembro do Marcelo contando isso pra gente, tipo, o Mandeleev, que foi o cara que fez a tabela periódica, ele sonhou Quem com sabe? ela. Eu sonho com alguma Cara, coisa. você vai ser uma química boa, aí você estuda um negócio e dorme. Talvez eu sonho. Criar uma nova fórmula muito importante. Eu vou escolher matemática, né? Só que quando eu era criança, meu sonho era ser o quê? Astronauta. Nossa, eu já tive minha fase Biólogo astronauta marinho. também. Sabe, eu jurava que eles tinham uma faculdade de biologia marinha. E eu sempre pensei nisso. E vocês? Mudou muito? Ou quando vocês eram crianças? Qual era o sonho de vocês, assim? Tem muitos. Eu tive vários sonhos também. Eu queria ser cantora, ou eu queria ser médica, ou eu queria ser detetive, ou astronauta. É um dos melhores sonhos. Eu também queria ser. Nossa, eu queria muito ser detetive. Tanto que quando eu tava pensando, e ainda penso, talvez entrando em química, uma das partes que eu quero fazer é ir pra parte de perita criminal, ir numa química forense, assim, porque até hoje ainda... Claro, não é a mesma coisa que eu via com detetive, mas ainda assim é algo que eu pensava quando eu era pequena. Tipo assim, de sonho de criança, eu tive vários também, mas até, no entanto, é até parecido com o seu. Eu queria ser detetive, mas tem um motivo muito específico. É que no 4º ano eu vi Gotham, que é a série do Batman. Cara, você falava de Gotham no 6º ano. E eu vi Gotham, tipo, no 8º ano. É uma boa série. É muito ruim, é muito ruim. Boa Mas série. quando eu era criança, eu achava, tipo... Uau! Você viu os negócios do charada. Cara, eu adorava. Mano, até hoje, eu adoro o Edward Nygma. Edward Nygma, eu te amo, cara. Eu te amo. Eu queria muito ser que nem ele, só que do lado bonzinho, né? Que é o cara do detetive, que nem o Gordon. Que eu achava, nossa, muito louco o Gordon resolvendo as coisas do... Não o Gordon professor de geografia, o Gordon, Jim Gordon, tá? Deixando bem específico. Um beijo, Gordon. Mas, tipo assim, eu achava, nossa, caraca, muito louco, cara. Eu quero ser detetive. Aí eu fiquei com isso, sabe? 4º ano. Falei com meus pais assim, eles falaram, que legal. Nunca, diferente Pra não daqui... destruir o sonho da criança. Tipo... Mano, eu também pensava nisso, filho. Quando eu tinha uns 3 anos, Hoje eu sou assim. jardineiro. Negócio muito aleatório. Mas então, tipo, diferente da Gia, eu nunca segui, tipo, realmente, nossa, um negócio que eu quero fazer. Porque eu tô muito medroso. Eu lembro Eu que tenho medo, assim, de Mas tanto seguir que uma eu carreira lembro de que eu polícia. acreditei por muito tempo que Sherlock Holmes era Ele era alguém real. real, Eu demorei mano. pra descobrir também. Tô brincando. Ele não Eu é. também, Mas eu acreditei pouco por... tempo. Eu Há pouco acreditei... tempo atrás eu descobri que não era real. E pouco tempo mesmo, foi tipo no 8º, 7º ano, negócio assim. Então, acho que o meu foi, tipo, no 6º ano. Eu acho que foi bem quando Não, tava por aí passando. também. Daí eu acho que, tipo, a Leocádia comentou. Ai, que o personagem Sherlock Holmes... Eu, tipo, como assim, personagem? Não, eu sabia que era um personagem, eu achei que era tipo assim... Inspirado em alguém, né? Via ele e falava assim... Nossa, esse cara é tão bom que eu vou escrever livros
Exatamente. É o Watson. As histórias dele. Exatamente, tipo, alguém que existiu e daí foi histórias inspiradas. Eu também pensava nisso. Nele. Eu nunca achei que ele era falso. Eu descobri há pouco tempo mesmo. Não faz Mas muito é completamente E aí, inventado. além de detetive, eu sempre tive esse interesse de ser, tipo, cientista, né? Que desde o sexto ano eu já tinha interesse, tipo, uau, química, física, biologia, muito louco. Mas também o que nem você falou, médico eu queria ser, já tinha interesse principalmente neurologista. Eu vi, toda série que eu vejo eu quero ser. Eu vi Grey's Anatomy, o primeiro episódio, eu gostava muito do Shepard, eu falei, nossa, vou virar neurocientista. Eu quero um episódio. Neurocirurgião. É isso que eu Vou ser quero pra minha neurocientista. vida. Aí eu vi Suits com meus pais, aí eu falei, nossa, vou ser Direito, advogado. advogado. Direito. Depois eu vi. E depois a próxima série que eu tinha visto era Demolidor. E o Matt Mercer, que é o protagonista, ele O que também. você quis ser? Oi? Peraí, qual que é seu Mas aí sonho? qual que foi o sonho? Era ser cego? Então, Ser um lutador cego. Não, cara, Não. Revelações, Não, né? pera. Calma. Antes, eu queria continuar. Que o Matt Mercer, ele não é só cego, né? Ele também é advogado. E assassino. Não, assassino, calma lá. Não, ele ele é defende a cidade. É um ok? justiceiro. Justiceiro. E aí, eu queria muito ser advogado. Tem uma cena lá, nossa, eu até... Mano, no 9º ano, eu gravei um vídeo, o Gordinho falou com que você tem um deleite. Eu gravei um vídeo de eu vendo uma cena, da minha cena favorita de Demolidor. Que era o protagonista você gravou falando... um vídeo de você assistindo. Eu gravei um vídeo de eu assistindo assim, tipo... Vendo Quando ele ia falando, ele ia ficando em pé na cama, assim, ele tipo, meu Deus. Não, era só tipo, eu tava assim, tava aqui o computador e a câmera tava aqui. Aí era eu. Esse vídeo do deleite foi muito bom. Ah, eu tava lembro narrando. até hoje do Francesco, era ele jogando. Só que daí ele ficava muito bravo, ele tipo quebrava o mouse dele. Meu no Deus! Eu não lembro. Eu não vi esse vídeo, não tava no ano B. Mas continuando, tinha uma cena do Demolidor que ele falava, tipo assim, uma linha tênue entre o que é certo e o que é errado, porque a gente avalia com moral, mas aqui no tribunal a gente não pode avaliar moral, a gente tem que avaliar o que é justo. Eu falava, caraca, mano, que incrível. Eu queria ser advogado. Não fui. Não segui nessa área. Por isso que agora eu vou fazer TI. Agora você, ciência da computação. É porque na verdade o seu deleite não era a cena, mas assim, um computador em volta dela. Ah, Caraca! E realmente. abrir sua mente Nunca agora. vi pra esse Agora lado, abrir né? sua mente. Eu também, sonho de qualquer jogador, né, por um longo tempo, ser developer de jogos, criar alguma história. Até hoje, eu tenho muito interesse de criar alguma história grande, tipo, sei lá, imagina criar um Hollow Knight da vida, um Blue Prince, entendeu? Coisas que eu gostaria de fazer, uma história de fato. Mas é isso, assim, esses foram meus inúmeros sonhos de infância. Gente, o papo tá muito legal, mas a gente acabou até se enrolando e passou um pouquinho do horário. Então a gente vai ter que encerrar por aqui. Hein? Então, Quem para diria? todos os ouvintes e os espectadores que estão vendo pelo YouTube, sigam a gente em todas as redes sociais. Vamos lá, toda a produção me ajudando aí. Ó, precisa, aqui no YouTube, caso você esteja, curtir, compartilha aí com Comenta. algum amigo seu. Vai que ele também tá decidindo, ele escute a gente falando de algum curso aqui, se interesse. Tem que se inscrever no canal, deixa um comentário aí falando o que você achou, ativa o sininho, siga a gente no Instagram, no Spotify. E no próprio YouTube. No Se eu já inscrever, falei. é verdade. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Até o próximo episódio.